Amém, meu irmão? Jesus é maravilhoso, o perdão dele tem um alcance fantástico. Olha o que está escrito aqui em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, quando Ele nos perdoa, quando nós nos colocamos diante dEle, nós confessamos. A palavra confessar, teologicamente falando, tem um significado de concordar. Quando eu chego diante de Deus e falo assim: Jesus, eu estou aqui para confessar um pecado. Não é confessar para o pastor, para o padre, não. Eu estou aqui para confessar um pecado para você, Jesus. Eu estou aqui para concordar que eu errei. A tua palavra diz que mentira é pecado. E eu estou aqui para concordar que mentira é pecado. Então eu estou aqui para confessar o meu pecado da mentira, ou o pecado disso ou daquilo. Quando eu chego diante de Jesus e eu peço perdão, o que Ele faz? Ele lança os meus pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Ele coloca esse pecado, essa situação que eu apresentei a Ele, num lugar, numa condição que não tem jeito de trazer à tona mais. Ah, mas o diabo é um mergulhador fantástico, pastor. Ele vai lá e busca, e fala. E se ele buscar esse pecado, você vai lembrá-lo, fala assim: ô diabo, eu já confessei o meu pecado. Você não tem como mais. Você não tem como me acusar mais com esse pecado. Você já ouviu dizer que existem crimes que prescrevem, ou seja, se cometer um crime hoje, daqui 15 anos, esse crime não tem talvez mais condições de ser levantado para servir como uma condenação na minha vida. Todas as vezes, recebe isso como uma revelação na tua vida. Todas as vezes que eu confesso o meu pecado, eu me arrependo, eu falo: não estou a fim de errar mais não. Eu estou aqui arrependido, estou aqui para confessar o meu pecado. Sabe o que acontece? Esse pecado foi prescrito. Essa condição, o diabo não pode mais, ainda que ele queira, ele legalmente, diante de Deus, ele não tem mais condições de me acusar com esse pecado. Isso não é maravilhoso? Olha um outro texto aqui, no Salmo número 32, olha o que está escrito aqui, que Davi escreveu. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, né? Feliz o homem a quem Deus não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha isso, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu não confesso meu pecado, eu vou me envelhecendo. Aquilo vai pesando contra mim. Aquilo vai ficando chato na minha vida. Lembra da história do Pedrinho e da Maria? Enquanto ele não confessou, Maria estava constrangendo a vida dele, estava colocando imposições e limites na vida dele, estava prejudicando a vida dele. Mas o dia que ele confessou o pecado para a avó, ele foi livre. Diz aqui: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu estou te convidando hoje para se consertar diante de Deus, para viver livre diante de Deus, para se colocar numa condição diante de Deus, onde você vai ficar livre, completamente livre, onde você vai ficar completamente sarado, onde você vai ficar completamente ilimitado. Foi isso que aconteceu na vida do Pedrinho. O dia que ele confessou o pecado, os limites impostos pela irmã dele, esses limites foram arrancados. Essas pressões foram tiradas. O dia que Davi confessou o pecado dele, Davi foi livre, Davi foi liberto, Davi foi desimpedido novamente. Meu irmão, pastor, mas eu tenho medo de chegar diante de Jesus. Será que Ele vai me perdoar? Nós já lemos que Ele perdoa, nós já lemos que Ele transforma. Eu quero ler aqui com você, na carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 2, no capítulo 1 ainda, no versículo 8, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, está falando de quem? De Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pastor, quais são os passos para a confissão de um pecado? A primeira coisa, eu preciso saber o que é pecado e o que não é. Como é que eu vou saber o que é pecado e o que não é, pastor? A palavra me mostra. Jesus me mostra o que é certo e o que é errado. A palavra me mostra o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade e o que é engano. Quando eu conheço essa verdade, eu tenho condições de discernir o que é mentira. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho condições de discernir o que é a palavra do diabo. Quando eu conheço a verdade e eu cometo um engano, quando eu cometo um pecado, o que é um pecado? A palavra pecado em grego tem um significado, o nome é amartia, com H, e tem um significado de errar o alvo. Quando eu erro o alvo, qual que é o alvo da minha vida? O alvo da minha vida é Jesus. O alvo da minha vida é viver em conformidade com a palavra, os ensinamentos de Jesus. Quando eu me desvio, quando eu erro esse alvo, quando eu me desvio desse caminho, o que acontece? Eu erro o alvo, eu me desvio, eu cometo um pecado. O que João está dizendo? Mas eu não tenho pecado nenhum. Se você diz que você não tem pecado nenhum, você é um mentiroso. Pastor, está escrito aqui. Nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Você acha que porque eu sou o pastor, eu estou acima de todo julgamento? De maneira alguma. Jesus falou o quê? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus, ele cobra até mais de quem sabe mais. Não é assim? Se você tem 2 filhos, um filho, eu tenho 2 sobrinhas que chegaram aqui em Poços hoje. A Manu, que tem 2 anos, e a Rafa, que já vai fazer 12. O que eu cobro da Manu é muito diferente do que eu cobro da Rafa. A Manuela está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, está aprendendo coisa agora. A Rafaela já tem 12 anos, já é uma moça já, não é verdade? Então as cobranças de Deus são distintas, são diferentes. E Jesus, Ele sabe que idade você tem, Ele sabe quanto que você conhece. Tem um outro versículo que eu acho maravilhoso, que está escrito assim, que Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que significa isso? Lá atrás, quando você pecou sem ter consciência, Ele não leva em conta isso. Mas a partir do momento que você sabe o que é certo, o que é errado, aí Ele vai começar a levar em conta. Amém? Olha o que está escrito aqui. Quando eu confesso meu pecado, ou seja, quando eu concordo que eu errei, quando eu paro de tentar me enganar, quando eu paro de tentar convencer Deus que eu agi de uma maneira errada, mas a maneira errada está certa. Sabe, quando eu paro de tentar ludibriar Deus, de passar a perna em Deus, meu irmão, não tem jeito de passar a perna em Deus, não. Gálatas 6:7, um dos versículos que eu mais gosto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Meu irmão, se você errou, você não é pior do que qualquer pessoa, do que outra pessoa, não. Eu também erro, você erra, todos nós erramos. Por isso Jesus deixou essa saída, esse escape para nós. Confessa o teu pecado. Se arrependa. Arrependimento, em primeira instância, não é mudar de atitude, mas em primeira instância é mudar de pensamento. Eu vou mudar de atitude quando o meu pensamento for mudado. Essa palavrinha metanoia, em grego, significa, em primeiro lugar, mudar a sua maneira de pensar. Então, o que é o arrependimento? Eu achava que mentir não tinha problema. Opa, peraí, eu entendi que mentira é do diabo e a verdade é de Deus. Então agora eu vou passar pelo processo do arrependimento. A minha mente está sendo transformada, a minha mente está sendo mudada. E agora eu entendo que mentira é pecado. Eu menti. Eu vou chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu estou aqui para confessar o meu pecado. Eu estou aqui para falar para você que eu errei. Eu concordo que mentira é errado. E eu vou abrir o meu coração para você. Jesus, você me perdoa? O que ele diz aqui? Ele é fiel e justo para me perdoar. A palavra perdão, teologicamente falando, é não levar mais em conta. Marcelo, eu estou vendo que você está arrependido. Eu estou vendo que você está aqui,
né, triste por aquilo que você fez, e eu estou aqui para remover esse peso das suas costas. Eu não vou colocar mais isso na sua conta. Eu vou tirar esse peso da sua vida. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Quando eu e você pecamos, nós nos tornamos injustos. A injustiça, aquela velha vida, a velha natureza, ela vem sobre a nossa vida. Mas quando eu confesso, eu sou purificado, eu sou limpo novamente, e eu me torno justo diante de Jesus novamente, e eu sou reconhecido pelo Pai novamente. No capítulo 2, está escrito assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, por um acidente, eu não estou, é como se João estivesse falando, eu estou escrevendo isso, não é para você, então eu peco e eu confesso. Não. Ele está escrevendo isso, porque se por algum motivo, alguma fraqueza, alguma situação que fugiu ao seu controle, você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você errou, como eu já errei, como eu erro, e hoje eu estou gravando esse programa de manhã, e certamente, se eu não pequei ainda, no decorrer desse dia, infelizmente, eu vou cometer algum tipo de pecado, seja por um pensamento errado, seja por uma emoção errada, seja por alguma coisa. Infelizmente, eu estou sujeito ao pecado. Mas eu tenho um advogado. É como se existisse um tribunal. Deus é o juiz, Jesus é o meu advogado de defesa, e o diabo é o promotor, o advogado de acusação. O advogado me acusa, o Espírito Santo me convence. Eu chego diante do advogado de defesa e falo: Jesus, está errado, eu errei. Eu estou arrependido, eu não quero errar mais. E Jesus, ele me representa diante do Pai. E no nome de Jesus eu recebo perdão. Por aquilo que Jesus fez na cruz, eu recebo perdão. A vida, uma vida limpa é assim. Uma vida sem viver nas mãos do diabo é assim. Uma vida sem viver nas mãos da Mariazinha é assim. O Pedrinho, nessa historinha que nós começamos, que eu contei para vocês lá no início, quando ele confessou o pecado, ele recebeu o perdão. E ele foi livre das acusações da irmã. Ele foi livre das chantagens da irmã. O que você está precisando ser livre? Põe um ponto final nisso. Agora mesmo, logo agora acabou o programa. Se você tiver condição, dobra o seu joelho, em pé, deitado, sentado, não sei. Mas abre teu coração para Jesus, faz o que Davi fez. Enquanto ele calou os seus pecados, a vida dele estava envelhecendo. Mas o dia que ele confessou, o vigor veio, a vida nova veio, a paz veio, a liberdade veio. O dia que o Pedrinho confessou para a avó, a liberdade veio. O dia que eu confessei meus pecados, e quando eu confesso meus pecados, a liberdade e a paz, elas são restauradas na minha vida. Eu me torno justo de novo, eu me torno limpo de novo, eu me torno livre na presença de Deus novamente. Que o Espírito Santo possa trazer à sua mente agora todos os pecados, os erros que você tem cometido e você não tem confessado. E você vai se levantar dessa situação completamente leve, livre, perdoado, justo. Amém? E nunca mais aceite condenação. Os pecados perdoados são acusações prescritas, onde o diabo não tem condição de já te acusar mais. Deus não lembra, Deus lança no mar do esquecimento e você se torna justo novamente. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma semana e uma vida perdoando e sendo perdoado. No nome de Jesus, amém.